Ainda em pé, abra comigo a santa palavra de Deus, no Evangelho de João, no capítulo de número 2. Evangelho de João, capítulo de número 2. Esteja muito atento à leitura da santa palavra do Senhor. Assim diz a palavra de Deus. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedras que os judeus usavam para as purificações, e cada uma delas levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Vocês vão ler comigo todos juntos o versículo 11. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Oremos ao Senhor. Pai, nós te louvamos e te bendizemos, Deus, e te damos toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Só tu és digno, Senhor, de toda a adoração. E, ó Deus, não há outro Deus que se compare a Ti em glória, honra, majestade, infinitude, santidade, incomparabilidade, mas mesmo sendo esse Deus excelso e Deus imenso, és o Deus de perto, é o Deus presente, é o Deus, ó Pai, que nos dá liberdade pelo sangue do Filho para entrar na sala da maior autoridade do universo e chamar o meritíssimo dos meritíssimos de Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é nosso Pai. Nós não somos órfãos, nós somos filhos de Deus, por causa da obra que Cristo fez na cruz. Agora, Senhor, exalta Cristo por meio da pregação, como Tu exaltaste por meio dos louvores. Fala a nossa alma nessa noite. Pai, eu quero te pedir que no nome de Cristo Jesus a presença graciosa do Senhor seja inconfundível aqui, para exaltar o nome de Teu Filho Jesus Cristo. Ó Pai, dá que todos os que aqui estão nessa noite tenham um encontro vivo e pessoal com o Filho de Deus. Ó Deus, ó Pai, que esse encontro seja verdadeiramente quebrantador, transformador, reanimador e transformador, Senhor Deus, e restaurador, porque Cristo está aqui e Ele fala conosco por meio da Sua palavra. Senhor, esse Teu pequenino servo está escondido agora, de trás da Tua cruz. Que brilhe a glória de Jesus aqui, Deus, e que o nome dele seja levantado bem alto sobre tudo e sobre todos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, queridos irmãos e irmãs. Queridos irmãos e irmãs, há 159 anos atrás, o nosso grande missionário Ashbel Green Simonton, no dia 12 de agosto do ano de 1859, aportava no Rio de Janeiro com o sonho de ganhar o Brasil para Jesus. E num curto ministério, amados irmãos, mas extremamente profícuo no Brasil, Simonton organizou a primeira igreja presbiteriana do Rio de Janeiro, organizou o nosso primeiro presbitério, ordenou o primeiro pastor evangélico do Brasil, o ex-padre reverendo José Manuel da Conceição. Também, amados irmãos, foi usado para trazer outros missionários ao Brasil e também, amados irmãos, criou o primeiro periódico evangélico desse país, a imprensa evangélica. Simonton, amados irmãos, na época em que chegou no Brasil, desejava que a igreja presbiteriana do Rio de Janeiro fosse uma igreja de no mínimo 800 membros. E já no final do seu diário, amados irmãos, um ano antes da sua morte, porque morreu jovem, amados irmãos, depois de 8 anos de ministério no nosso país, Simonton escreve no final do seu diário uma expressão que diz: oh, quem me dera um batismo de fogo, que me purificasse das minhas escórias, que me desse um coração totalmente de Cristo Jesus.
Aquele pioneiro, amados irmãos, não pedia nada mais, nada menos do que o próprio enchimento do Espírito Santo, usando a linguagem dos seus dias. Não falava de uma segunda bênção, pois nós sabemos que fomos selados e batizados pelo Divino Espírito no dia em que cremos. Mas Simonton era piedoso e desejava que Cristo fosse exaltado em sua vida, sobre tudo e sobre todos. Naquele seminário primitivo foi aluno o reverendo Modesto Perestrelo Barros de Carvalhosa, que no ano de 1900, junto com o reverendo Zacarias de Miranda, amados irmãos, organizou essa igreja na qual nós estamos adorando. E nessa noite especial nós celebramos 159 anos de Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui nesse país, para a glória e honra do nome de Jesus. E nesse mês celebramos 118 anos de Igreja Unida, com convidados muito especiais aqui nessa noite. Temos aqui o Baruque e a banda. Temos aqui nosso querido Maurício, presidente dos Gideões Internacionais do Brasil, Marco Aurélio, reverendo Alexandre, só gente boa, amados irmãos, só gente bonita, e todos vocês que estão aqui. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, que ainda que tenha tanta gente especial aqui, e essa noite seja tão importante, a pessoa mais importante que está nesse lugar se chama Jesus. E nada aqui aconteceria sem Ele, amados irmãos, porque foi Ele quem deu a vida na cruz para nos salvar. Portanto, toda honra, toda glória, toda adoração, todo louvor, toda alegria seja vivida em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, meus irmãos? Mas Jesus não é só o convidado especial aqui na Unida nessa noite. Ele também é o convidado especial do texto que lemos, irmãos. Jesus agora já tem seus discípulos. Maria, mãe de Jesus, foi convidada para um casamento. E Jesus foi com ela, amados irmãos, e levou os seus discípulos. E aqui nesse texto, amados irmãos, acontece algo interessante. Quem se lembra muito bem, o casamento judeu dura uma semana. Pessoas são convidadas de todo Israel, amados irmãos, e tem que ser alojadas, e comida não pode faltar. E se faltar o vinho, amados irmãos, será uma gafe social de proporções nacionais, amados irmãos. E aquela família será envergonhada para sempre. E aqui, amados irmãos, qual não é a surpresa? Que no meio da festa acaba o vinho. E nós louvamos a Deus porque Jesus estava naquela festa e realizou ali o seu primeiro milagre. Nessa noite eu quero desafiar você a deixar bem aberto o portão do coração e da mente, para que você veja Jesus se levantar deste livro, e que ele não seja só o grande convidado do texto e o grande convidado deste culto, mas que ele seja o grande convidado da sua vida, para ser o seu melhor amigo e andar com você todos os dias da existência. Que Jesus seja o seu grande convidado, hoje e amanhã e para todo sempre. Amém, amados irmãos? O texto da palavra nos diz, amados irmãos, em primeiro lugar, que o grande convidado revela soberania. O grande convidado revela soberania. Como eu disse a vocês, acabou o vinho. E eu gostaria que vocês tentassem entrar comigo um pouquinho no coração de Maria. Lembra tudo aquilo que ela ouviu, que aquele menino era especial. Gabriel apareceu para ela e falou para ela que ela ia ser a mãe do Filho de Deus. Ela viu os reis, amados irmãos, trazerem, amados irmãos, os presentes, os magos trazerem os presentes a Jesus. Ela viu os pastores falando que viram miríades de anjos nos céus. Ela viu aquele menino viver uma vida de santidade a vida inteira, meu querido irmão, meu querido amigo. Ela viu aquele menino sentado ensinando os doutores de teologia do templo, e ele só tinha 12 anos de idade. Maria está com a alma expectante, e ela se pergunta qual será o momento em que Jesus Cristo vai se revelar e mostrar que ele é o Filho de Deus. E acabou o vinho, e ela, com aquele jeitinho doce de mãe, chega para Jesus e diz: meu filho, acabou o vinho. E Jesus, ainda que fosse filho dela, é o Senhor dela. Ainda que tenha passado uma estada no ventre dela, é o Criador de todas as coisas. E Ele então, amados irmãos, mostra para ela que Ele é Deus e que Ele é quem está no controle. Ele diz para ela de maneira carinhosa assim: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus se revela, amados irmãos, como aquele que não pode ser manipulado por ninguém. Ele mostra a Maria que, ainda que ame muito e ela seja sua mãe neste mundo, Ele é o Senhor dela. Mas, amados irmãos, nós devemos ficar perplexos com a sabedoria de Maria. E todos aqueles que têm admiração por Maria deveriam ouvir esse conselho dela, porque ela chegou para os serventes e disse: com aquele coração de mãe cheia de graça,
faça tudo o que Ele falar para vocês. Façam tudo o que Ele vos disser. Amados irmãos, ela se submete e ensina aqueles homens que nós devemos, de fato, fazer tudo o que Ele nos disser. O grande convidado revela a soberania. Ele está no controle de todas as circunstâncias da nossa vida. Sejam bons ou maus os dias, Ele domina sobre tudo. E sábios seremos nós, amados irmãos, se ouvirmos o conselho de Maria, crendo em Jesus, obedecendo a sua palavra e fazendo tudo, exatamente tudo o que Ele nos disser. Amados irmãos, o grande convidado está no controle de todas as coisas. Ele governa a nossa vida e nem sequer um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem a permissão dele. Se você entende que Jesus é o Senhor da sua vida, é o Senhor do seu coração, é o Senhor dessa igreja, e que nada na sua vida acontece por acaso, amado irmão, ainda que você enfrente circunstâncias difíceis, ainda que você passe por momentos angustiantes, ainda que você não esteja no controle das dificuldades que enfrenta, você tem a certeza de que o seu Senhor domina sobre tudo. Ele tem poder sobre a tempestade, Ele tem poder sobre o vento, Ele tem poder sobre o mar, Ele tem poder sobre a sua vida. E você deve fazer tudo o que Ele te disser. Há um pastor que todos nós gostamos muito no Brasil, pastor presbiteriano, que prega com muita alegria, lá de Belo Horizonte. Levei ele para pregar lá no Guará 2, com as camisas bonitas, exponenciais, né? Levei ele para pregar lá em Brasília. Irmãos, como meu coração não ficou tocado quando aquele querido pastor conta no seu testemunho que quando Deus leva a sua esposa com seu filhinho pequeno de 7 anos, ele olha para o pai dele e diz o seguinte: papai, Deus pensa num menino pequeno de 7 anos, cuja mamãe morreu de câncer. E o pastor chorando, abraçando aquele menino no peito, diz: sim, filho, Deus pensa, Deus te ama. E começa a cantar o cântico que o Baruch cantou aqui. Nós vamos cantar de novo, vamos lá? Tu és soberano sobre a terra, vamos lá? Sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Eu ia cantar só até aqui, mas vamos terminar, vamos lá. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Quem manda em todas as coisas é Jesus, irmãos. O grande pensador reformado Abraham Kuyper, primeiro-ministro da Holanda no início do século XX, pastor reformado, fundador da Universidade Livre de Amsterdã, tem uma frase maravilhosa, irmãos, que desde que eu a li a primeira vez marcou meu coração. Ele diz que não há sequer 1 centímetro no universo acerca do qual Jesus Cristo não possa dizer: é meu. Ele é Senhor de tudo quanto existe, e nada, absolutamente nada, acontece no céu, na terra ou debaixo da terra, fora da sua permissão, da sua vontade soberana. Meu irmão, o seu Senhor está no controle de tudo. Quem trouxe a igreja evangélica para o Brasil foi Jesus, amados irmãos. Quem tem feito da Unida uma igreja viva de portas abertas é Jesus, amado irmão. Quem está com você no meio da luta, da tragédia, da angústia que você enfrenta hoje é Jesus. Ele é o Senhor. O grande convidado revela a soberania. E se você, amado irmão, se arrepende dos seus pecados hoje e crê em Jesus Cristo como Filho de Deus, Ele vai assumir o controle da sua vida. Às vezes as coisas não sairão do jeito que você esperava, mas depois você vai dizer, como os discípulos disseram depois da tempestade: quem é esse que até o vento e o mar o obedecem? Abra mão do controle da sua vida nessa noite, meu irmão.
Abra mão da soberba, do orgulho e diga: Jesus, eu me submeto a Ti. Eu peço perdão pelos meus pecados. Eu creio que Tu és o Filho de Deus. Vem ser o Senhor da minha vida. Tu és o meu grande convidado. Senta no trono e assume a soberania do meu viver. Que o Senhor seja o soberano da sua vida, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Amados amigos e irmãos, mas além desses convidados especiais, aqui temos o grande convidado, Jesus. Ele revela a soberania, mas ele também realiza milagres. O grande convidado realiza milagres. O grande convidado realiza milagres. Vamos para o texto, irmãos? Vamos ler comigo, amados irmãos, o versículo 6 até o versículo de número 10. Versículo 6 até o versículo de número 10. Leamos responsivamente, assim diz a palavra. Estavam ali 6 talhas de pedras que os judeus usavam para as purificações. E cada uma delas levava 2 ou 3 metretas. Vocês, o 7. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre de sala. E eles o fizeram. Todos comigo, 10. E lhe disse: todos costumam pôr primeiro bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Amados irmãos, Jesus transforma o que é comum em especial. Amados irmãos, a bebida mais preciosa que temos é a água. Ela foi criada por Deus. O nosso corpo é composto de muita água, amados irmãos, e a maior parte desse planeta no qual vivemos é composto de água. A água é essencial para a nossa vida, amados amigos e irmãos, mas o que se precisa naquele dia na festa é vinho. E Jesus então chama aqueles serventes que vão seguir o conselho de Maria e manda encher de água aquelas talhas. Cada uma delas, amados amigos e irmãos, tinha 2 ou 3 metretas. Pastor, o que é isso? Que nome feio é esse? Metreta, amado irmão, era um cântaro um pouco menor que cabia 40 litros de água. Então, se você tem 6 talhas com 2 ou 3 metretas, nós temos no mínimo 480 litros de água, e se todas tivessem 3 metretas, seriam 720 litros de água. E Jesus mandou aqueles homens encherem de água as talhas, irmãos, e eles encheram. E agora Jesus fala assim: agora tome a água e leve para o mestre de sala, amados irmãos. E muita gente questiona que hora se deu o milagre, se foi na hora que colocaram nas talhas, se foi na hora que estava levando, irmão. Eu acho provavelmente que foi na hora que estava levando, mas a grande razão, amado irmão, não importa a ordem, é que quando eles levam aquele vinho para aquele homem, ele toma aquele vinho, né? Ele é experiente, talvez ali como o pessoal que gosta de vinho, ele mexe assim na taça, sente o perfume, e aí depois então ele bebe aquele vinho e diz: uau! Todos colocam o bom vinho primeiro, e quando todo mundo já bebeu o vinho, coloca o pior, porque o cabra não vai sentir nem a diferença. Mas tu, porém, deixaste o bom vinho até agora. Jesus, amado irmão, é tão maravilhoso que Ele faz o melhor vinho sem precisar de uva. Louvado seja o Senhor. Ele é o próprio Criador da uva. Ele realiza, amados irmãos, um milagre maravilhoso. E com isso nós aprendemos, irmãos, que quando Jesus é o grande convidado na nossa vida, Ele realiza milagres. Ele tem o poder de intervir na sua vida nessa noite e restaurar seu casamento. Se você dobra os seus joelhos e Ele assim soberanamente o quer, Ele tem todo o poder de trazer de volta seu filho que está longe dos caminhos do Senhor. Ele é quem tem todo o poder para mudar seu coração, sua vida e te santificar, amado irmão. Ele é soberano e fará o que Ele quiser. Todas as coisas na sua vida cooperarão para o seu próprio bem. E tudo que Ele fizer redundará em glória para Ele. Haverá dias em que Ele te dirá que sim, em outros dias Ele te dirá que não. Mas sempre o que Ele fará será uma expressão de amor e bondade para com a sua vida. Porque Ele prometeu por boca de Paulo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Ele disse que a vontade de Deus para você, para mim, para todos nós é boa, perfeita e agradável. Então comigo e com você não poderia acontecer nada, exatamente nada melhor do que está acontecendo.
Talvez você enfrentou uma grande tragédia. O Senhor levou para a glória alguém que você amava. Talvez um relacionamento de 30, 40 anos se rompeu. Talvez você tenha visto alguém que você ama destruir a sua vida no pecado. E você fala: Deus, eu não entendo muito bem tudo isso. Mas eu quero dizer para você o seguinte: você pode clamar, mas o seu Deus maravilhoso, que deu Cristo Jesus na cruz, está no controle de tudo. E Ele tem o poder de realizar milagres. E se você precisa de milagres na sua vida, clame ao Senhor, clame a sua misericórdia. Ele é bom, Ele deu a vida na cruz por você. Eu gosto muito de um versículo de Paulo em Romanos 8,32, que ele diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Se Ele já deu por você aquele que Ele tinha de melhor, se Ele já deu por você aquele que era o mais caro, se Ele entregou o seu próprio filho e derramou a sua ira eterna contra esse filho maravilhoso na cruz do Calvário, para te livrar do mar, do inferno, da ira de Deus, para te dar graça, paz, salvação e vida eterna, você acha que Ele deixou de cuidar de você? Existe impossível para Deus? Existe coisa pequena para o Senhor? Então, meu irmão, se você precisa de graça, de uma intervenção do Senhor na sua vida hoje, clame a Deus. Clame a Deus, ore a Deus, rogue a Deus, diga: Senhor, intervenha na minha vida. Mas, irmãos, o maior milagre que o Senhor Jesus realiza é a ressurreição de uma vida, a ressurreição de um coração, a ressurreição de uma alma. Irmãos, a Bíblia diz que todos nós, homens e mulheres, nascemos mortos nos nossos delitos e pecados. A Bíblia diz que todos nós estávamos debaixo da ira de Deus. A Bíblia diz que nós caminhávamos entregues à nossa própria sorte, e nós éramos filhos da ira, e fazíamos a vontade do diabo, e pecávamos e agradávamos o mundo, irmãos. Mas Deus soberanamente, amados irmãos, colocou em nós o seu divino Espírito, nos ressuscitou na alma, nos fez nascer de novo, amados amigos e irmãos, e quando nos fez nascer de novo, abriu os nossos olhos, e nós cremos, amados irmãos. Então Jesus veio morar no nosso coração, e nós nos tornamos dele, e ele se tornou nosso, e nunca ninguém jamais poderá nos arrebatar de sua maravilhosa mão. Irmãos, hoje de manhã eu preguei aqui, naquele texto maravilhoso de João 3, de 1 a 8, onde Nicodemos está estudando a possibilidade de se tornar um discípulo de Jesus. Depois ele assume a sua fé, mas ele vem de noite escondido, para que ninguém saiba que ele está admirando aquele novo Messias, aquele novo Rabi, aquele novo mestre. E ele chega querendo bajular Jesus e diz a Jesus o seguinte: mestre, sabemos que tu és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode realizar esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E Jesus, amados irmãos, algumas vezes é muito direto, não dá volta, sem anestesia, diz para Nicodemos: Nicodemos, o negócio é o seguinte: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos fica perplexo. Fariseu, membro do Sinédrio, mestre em teologia, um dos homens mais capazes daqueles dias, ele diz: como é que um homem pode nascer sendo velho? Porventura eu vou voltar para o ventre da minha mãe de novo? Como é que isso pode acontecer? Jesus diz para ele: em verdade te digo, quem não nascer da água, nascimento natural, irmão, quando a mulher tem bebê, sai muita água. Quem não nascer da água e não nascer do Espírito, o novo nascimento do coração, a nova vida, a ressurreição da alma. Quem não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Não te admires de que eu te diga, Nicodemos, importa-vos nascer de novo. E ele ainda coça a cabeça: Jesus, como é que é isso? Ele fala: rapaz, você é mestre, Israel não sabe dessas coisas. E Jesus então diz para ele aquele texto maravilhoso, que foi o texto do meu sermão hoje: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Que bênção maravilhosa, irmão, que Jesus ressuscite pecadores na alma. O texto diz que o vento, o Espírito, sopra na vida de quem Ele quer, Ele é soberano. Eu e você não sabemos quem Ele vai salvar, amado irmão. Não sabemos de onde vem nem para onde vai. Mas quando Ele sopra na vida de alguém, amados irmãos, é impressionante o milagre, porque você vê a vida
vida de alguém que é nascido do Espírito. Irmão, se você crê em Jesus, se você tem dado fruto, amado irmão, se você tem vivido uma vida piedosa, é por a graça de Deus. Esse é o maior dos milagres, irmãos. A ressurreição da alma, a transformação da vida, a mudança do pecador, amado amigo e irmão. Ah, irmão, glória ao Senhor, porque Ele entrou na nossa vida. Fique pensando comigo, de manhã eu falava isso com os irmãos. Se nós pudéssemos escolher alguém para membro da nossa igreja, estivesse lá aquele jovem rico, aquele rapaz elegante, não é verdade? Ele é obediente à lei, tem prestígio na sociedade, cheio da grana, era o desejo, amado irmão, de toda sogra para sua filhinha, E aí então, lá está aquele homem, e chega para Jesus e fala: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele não acredita que Jesus é Deus. Jesus fala: bom é um só que é Deus, você não me considera Deus. Ei, Jesus fala para ele: você tem obedecido os mandamentos? E cita os mandamentos da segunda tábua da lei. E repete todos eles, exceto um. E ele, muito humilde, diz: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus diz: uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e segue-me, terás um tesouro no céu. E aquele homem triste saiu, e triste permaneceu, porque ele quebrou o mandamento: não cobiçarás, e amou o seu dinheiro mais do que o Senhor Jesus. Mas talvez em algumas de nossas igrejas ele seria até um excelente oficial, não é verdade, irmãos? Mas aquele que estava lá no lado da cruz, do lado de Jesus, tinha roubado e agora está morrendo. E se ele chegasse dizendo: quero ser o membro da sua igreja, ele vira para Jesus e fala na cruz assim: Senhor, quando vieres do teu reino, lembra-te de mim. E Jesus diz: em verdade te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E quando ele fechou os olhos, irmãos, e chegou naquele lugar maravilhoso, lá estava o Rei dos Reis, naqueles jardins maravilhosos, naqueles pomares mais lindos, naquele lugar onde a glória de Deus brilha de maneira incomparável. O Rei dos Reis o abraçou e disse a ele: seja bem-vindo, bendito do meu Pai, para as moradas eternas que eu preparei para você. Irmão, não existe coração tão sujo que Jesus não possa limpá-lo. Não existe coração tão duro que Jesus não possa quebrantá-lo. Não existe alma tão distante que Jesus não vá buscá-la. Amado amigo e irmão, Jesus realiza milagres. Portanto, amados irmãos, nós temos que orar a Deus para que nos use, para que nós vejamos centenas, dezenas, porque não milhares, vindo a Cristo Jesus através da vida de cada um de nós. Que Deus neste lugar, amados irmãos, realize milagres, que Ele restaure casamentos, que Ele transforme vidas, que Ele responda às suas orações, mas que sobre todas as coisas nós vejamos o reino vir sobre nós, que nós vejamos o Senhor salvando vidas, que nós vejamos o Senhor transformando os corações. Que Deus nos use, irmãos, para que pecadores o conheçam. Amém, meus irmãos? Que nós oremos como orava George Whitefield: Senhor, dá-me almas ou leva a minha alma. Ou como John Knox, o pai do presbiterianismo, orava: Senhor, dá-me a Escócia para Jesus, senão eu morro. Que nós oremos: Senhor, dá-nos São Paulo para Jesus, senão eu morro. Você tem coragem de fazer essa oração, meu irmão? Que você veja Deus realizando milagres, salvando vidas, através da pregação do Evangelho na sua boca, hoje e para sempre. Amém, meu irmão? Que Jesus seja o grande convidado da sua vida, que Ele realize milagres em você e através de você, para a glória e honra do nome de Jesus. Que bênção maravilhosa é ter a presença graciosa do Senhor aqui. Ele é o grande convidado. Como temos visto, o grande convidado, amados irmãos, revela soberania. O grande convidado realiza milagres. Mas em último lugar, o nosso texto diz que o grande convidado revela glória. O grande convidado revela glória. O grande convidado revela glória. Vamos ler, irmãos, o versículo de número 11. Eu lerei uma vez, a igreja lerá a segunda vez, versículo de número 11. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. O mesmo versículo, irmãos, leiam, por favor, todos juntos. 1, 2, 3. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de João está construído ao redor de 7 grandes sinais e milagres de Jesus. E esse é o primeiro sinal e o primeiro milagre de Jesus.
E aqui João está dizendo: com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. E quando, amados irmãos, ele realiza esse sinal e esse milagre que os seus discípulos viram, nem todas as pessoas viram, ele quis mostrar somente aos seus discípulos. Diz o texto que ele manifestou a sua glória. A palavra usada para manifestou significa literalmente, amados irmãos, uma glória que veio dos céus. É como João diz no versículo 14 do capítulo 1, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, quando ele realiza esse sinal, os seus discípulos contemplam a sua glória, e a resposta deles, irmãos, conforme diz o texto, é que os seus discípulos creram nele. Quando Jesus revela a sua glória ao seu povo, os seus discípulos crerão nele. E é por isso, irmãos, que João, lá no capítulo 20, versículo 30 e 31, ele disse: estes sinais, inclusive este que vos falo, foram registrados para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O grande convidado revela a sua glória. E quando ele revela a sua glória em nosso meio, irmãos, não há outra resposta se não crermos nele como Filho de Deus, como o único mediador entre Deus e os homens, como aquele que é o caminho, a verdade e a vida, como aquele que nos leva para o Pai, como aquele que perdoa os nossos pecados, como aquele que nos amou a ponto de dar sua preciosa vida na cruz do Calvário. Amados irmãos, quando Jesus é o grande convidado no seu coração, na sua casa, na sua vida, na sua igreja, ele revela a sua glória. E quando ele revela a sua glória, os seus discípulos crerão nele. Irmãos, eu fico muito impressionado com aquele dia em que Jesus está passeando em Cesareia de Filipe. E ele então olha para os discípulos e diz o seguinte: o que é que o povo está falando aí a meu respeito? O que é que o Ibope de Israel está falando aí sobre mim? E João Batista já morreu, irmãos, então alguns estão dizendo aí: não, o senhor é João Batista. Outros dizem: não, o senhor é Elias. Não, o senhor é Jeremias ou qualquer outro dos profetas. E Jesus vira para eles e fala assim: pouco importa o que a multidão está falando a meu respeito. Vocês que andam comigo, o que vocês pensam de mim? E vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro então, amados irmãos, dirigido por Deus, diz: tu és o Cristo, o Messias, o ungido, o Filho do Deus vivo. Esse título diz que Jesus é Deus, irmão. Ele é da mesma natureza de Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E depois que Pedro fala isso, Jesus diz para ele: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Amado irmão, Pedro contemplou aquela glória, porque Deus soberanamente revelou a ele quem Jesus era, e ele creu em Jesus e foi salvo, e logo depois faz uma grande besteira, mas quem crê em Jesus uma vez, irmão, nunca perde salvação, porque das mãos do Senhor nunca ninguém jamais nos arrebata. Quando Cristo é o grande convidado, irmão, na minha vida e na sua vida, Ele revela a sua glória. E nós devemos então pedir a Ele que revele a sua glória dentro da nossa casa, no nosso relacionamento com a nossa esposa, para que ao andar com a nossa mulher, ela possa dizer: aí vai um homem de Deus. Ah, mulher de Deus, para que o seu marido, ao estar ao seu lado, mesmo sabendo de todas as suas debilidades, como você sabe as dele, diga: minha mulher é uma serva preciosa do Senhor. Para que nossos filhos, irmãos, vejam Cristo em nós, e vejam o Senhor na nossa vida, e vejam que nossa fé é sincera, e que a glória do Senhor se manifesta em nossos corações. Para que em nosso trabalho, amados irmãos, quando nós entremos, a graça de Deus se manifeste, e as pessoas, amados irmãos, percebam Jesus em nós, e quando elas precisarem de ajuda, quando elas precisarem de um referencial, elas saibam onde buscar ajuda, onde buscar oração, onde buscar graça, onde buscar cura, porque a glória do Senhor está se revelando em nós, amados irmãos. Que a glória do Senhor, amado irmão, resplandeça na minha e na sua vida, amém? Porque quando a glória do Senhor resplandecer em nossa vida, os seus discípulos vão crer nele. Ah, amados amigos e irmãos, que Cristo seja exaltado sobre tudo e sobre todos. Essa noite é uma noite de festa preciosa, mas a festa acaba, mas na sua vida ela não precisa acabar. Nessa noite eu quero desafiar você a analisar seu coração e consultar na sua alma: Jesus é o dono da sua vida?
Você tem visto milagres de Deus na sua vida, você tem sido um instrumento para ganhar almas, para transformar a cidade, para abençoar a vida de quem está ao seu redor, para fazer a diferença onde você foi plantado. Na sua vida a glória do Senhor tem se manifestado, meu querido irmão, minha querida irmã. Meu querido irmão, hoje é uma noite de festa gloriosa e eu vou voltar para casa exaltando o nome de Jesus sobre tudo e sobre todos. Mas, amados irmãos, essa palavra nessa noite tem o objetivo de transformar a mim e a sua vida. E que se você de fato, amado irmão, é cristão só de nome, que você se arrependa dos seus pecados e diga: Jesus, vem assumir o controle do meu coração nessa noite. Eu me submeto a Ti, eu me entrego a Ti, Senhor. Toma o controle da minha vida. E se você está aqui, querido amigo, e ainda não cria em Jesus, eu quero lhe dizer que se você tombar hoje e quer ir para o céu, você precisa então se arrepender dos seus pecados e crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, crer que Ele é o único mediador entre Deus e os homens, crer que Ele recebeu na cruz o que você merecia sofrer no inferno, crer que nunca ninguém te amou como Ele, crer que Ele ressuscitou, e que se você se arrepende dos seus pecados e crê nele, diz: Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, assume hoje o controle do meu coração. Você ouvirá, amados irmãos, Deus batendo o martelo no tribunal da sua consciência, dizendo: eu te declaro justo pela fé no meu Filho Jesus Cristo. Que Deus te dê a bênção da justificação pela graça mediante a fé nessa noite, em nome de Jesus. E que você saia daqui para ser controlado pelo Senhor, para viver grandes bênçãos do Senhor, para revelar a glória do Senhor. Que Jesus seja hoje o grande convidado da sua vida, desde agora e para sempre. Que Ele assuma o controle, que Ele assuma o governo, que você morra e que Ele cresça. Que Cristo seja exaltado na minha e na sua vida, sobre tudo e sobre todos, desde agora e para sempre. Amém? Vamos orar ao Senhor. Quero orar por você que ouviu essa mensagem nessa noite e quer dizer para o Senhor: Jesus, eu quero que Tu assumas o controle da minha vida. Eu quero que Tu governes o meu coração. Eu não quero ter só uma experiência dominical com o Senhor, eu quero andar com o Senhor todos os dias. Eu quero que o Senhor seja o meu soberano, realize milagres e revele a Tua glória na minha vida, hoje e para sempre. Se você ouviu essa mensagem e quer dizer: Jesus, Tu és o grande convidado, assume o controle, assume o domínio, governa a minha vida, faz de mim uma bênção em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero convidar você para se colocar de pé. Não vai ter espaço para todo mundo vir aqui na frente, então se você está dizendo: Jesus, toma o controle da minha vida, realiza milagres nela, e Senhor, revela a Tua glória. Fique de pé, eu quero orar por você. Que você morra e que Cristo cresça em você, e que a glória dele brilhe em sua vida, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, que doce presença é a presença de Jesus aqui. Toda a glória seja dada ao nome do Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque Tu manifestaste a Tua presença com graça nesse lugar, nessa noite. E, ó Senhor, nós damos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Jesus, nós queremos imitar o apóstolo que disse: Senhor, nós não temos para onde ir, só Tu tens as palavras de vida eterna. E nós queremos viver todos os dias da nossa vida na Tua presença. Senhor, perdão, porque mesmo depois de ter vindo ao Senhor, muitas vezes nós achamos que estamos no controle da nossa vida. Mas muito obrigado porque o Senhor nos deixa, muitas vezes, dar com os burros na água, bater com a cara na porta e entender que sem o Senhor a gente não é nada. Sem o Senhor a gente não pode fazer nada. E que a maior bênção que a gente tem é a comunhão íntima com o Senhor. É a delícia de estar na Tua presença, de sermos cheios do Teu divino Espírito Santo e de andarmos em amizade com o grande convidado dominando a nossa vida a cada instante. Jesus, assume o controle de todas as coisas.
Senhor, eu queria pedir por restauração. Se alguém aqui está precisando de uma intervenção do Senhor no seu casamento, Senhor, entra com providência nessa noite, em nome de Jesus. Ó Pai, quebranta esse coração endurecido e faz esse homem voltar para a palavra, se humilhar diante da sua esposa. Também essa irmã se humilhar diante do seu marido. Pai, eu queria pedir que o Senhor ouvisse aquela mãe que clama pelo seu filho desviado, nos lembrando, Deus, ó Pai, de Mônica, que chorou, Deus, ó Pai, junto com Ambrósio, clamando por seu filho. E Ambrósio, Deus, sem saber o que responder, disse para ela que um filho de tantas lágrimas não se perderia, e o Senhor converteu Agostinho, que benção ele foi. Pai, converte o filho e a filha dessa irmã. Ó Deus, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. O Senhor vai converter quem o Senhor quiser, mas se o Senhor quiser usar a nossa oração para trazer essa pessoa que o Senhor quer converter para ti, pois bem, Senhor, a oração está feita. Realiza o que o Senhor quiser para a tua glória. Ó Deus, ainda que a gente não saiba orar direito. Senhor, eu queria te pedir que o Senhor manifestasse a tua glória na nossa vida. Senhor, manifesta a tua glória aqui na Unida. O Senhor sabe que nós temos clamado ao Senhor pelo dia em que as pessoas, Deus, ó Pai, já não estarão mais sentadas, Deus, na rua, Deus, ó Pai, aqui na cidade de São Paulo, nesse frio gelado. O Senhor pode, Deus, acabar com todas as cracolândias, Senhor. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? O Senhor está deixando isso à vista, Deus, ó Pai, para machucar o nosso coração e mostrar muitas vezes a nossa leniência, a nossa indolência, a nossa fragilidade como povo, mas Deus tem compaixão de nós. Que teu evangelho opere uma grande mudança nesse país. Ó Deus, ó Pai, salva o teu povo no Brasil, salva multidões, Deus, salva centenas, salva milhares, Deus, aqui, para a glória e honra do nome de Jesus. Deus, e usa a nossa pequenina igreja nesse avivamento, Senhor, dá-nos os teus eleitos, Senhor, dá-nos a bênção de ver pessoas correndo para dentro desse lugar, para ouvir Cristo, para conhecer Cristo, para serem transformadas por Cristo Jesus. Ó Pai, e que nós vejamos a transformação de São Paulo, do Brasil, Senhor Deus, ó Pai, quando o Senhor resolver resplandecer a tua glória no nosso meio, Senhor Jesus. O Senhor tem compaixão de nós, abençoa a nossa vida. Deus, eu quero te pedir que o Senhor perdoe os pecados dos meus irmãos e irmãs, como te peço que perdoes os meus. E ó Pai, que a cada dia da nossa vida, Jesus seja o centro, seja o mais importante, seja o nosso melhor amigo. Que toda a glória seja dada ao Senhor na nossa vida, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém.